Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga prevencionista. Estamos hoje aqui no mais um episódio. Ô, David, qual é o episódio? 9. Muito bem. Era o 10º, mas um amigo meu furou durante a semana, então a gente é o 9. Né? E estamos aqui, uma presença ilustre, internacional. E outro fato inédito nesse podcast é porque o David pediu para eu deixar o meu cabelo em casa para lavar. Né? Mas, se você não aprova o meu visual, não tem problema, não tem como voltar atrás. Mas, se você quiser me ver de cabelo grande de novo, volta comigo, mas daqui uns 10 episódios, que certamente a gente estará no mesmo local, tá? Estamos aqui com Lívia Cavalcante. Com E no final. E a intenção nossa é bater um papo sobre a questão de autoconhecimento. A gente já falou em alguns episódios aqui, por exemplo, quando a gente conversou com a Laís Santiago sobre a questão do LinkedIn, a gente falou bastante sobre isso. A gente falou com o Sérgio Rocha, às vezes eu chamo ele de Sérgio Costa, mas ele já brigou comigo. A gente também abordou. E isso tem vindo com tanta frequência, né, ao podcast, que nada melhor do que trazer alguém de fora da área de segurança diretamente, porque não é a área diretamente da Lívia, mas isso eu vou deixar ela se apresentar, falar, explicar, né, para a gente abordar isso um pouco mais. Né? Inclusive, a gente, na primeira aula da comunidade SST 360, a gente fala sobre a questão de autoconhecimento e desenvolvimento de carreira. E vocês vão entender por quê. Beleza? Então, eu queria, Lívia, muito obrigado, né? E prazer em conhecer pessoalmente. Pessoalmente, né? prazer Porque meu. a gente não se conhecia pessoalmente. Eu queria que você começasse se apresentando para o pessoal, falando um pouco da sua história, do seu trabalho, do seu livro. Né? O livro a gente deixa no final. Vamos bater o papo, sim, né? Mas para a galera entender que vale muito a pena ficar aqui até o final. Com toda certeza. Principalmente porque hoje em dia a gente já começa com a informação de que passou de 15 segundos é muito tempo. Então, eu sei que o episódio é para todos, mas nem todos estarão talvez disponíveis, porque terão abordagens que vai incomodar, terão abordagens que de repente eu vou, não quero continuar. Mas eu tenho certeza que no bate-papo as pessoas irão conectar e até talvez virada de chave. Então, primeiro, muito obrigada pelo convite. Que bom que a gente conseguiu remanejar, porque da outra vez nós não conseguimos. E eu estou aqui de verdade para poder contribuir. E antes de tudo, parabéns, né? Porque eu trabalhando hoje em dia com empresas, eu vejo o quanto às vezes as empresas só se preocupam em cumprir norma NR1, NR35, NR5 e na prática a empresa, às vezes, nem aplica, e o quanto é importante essa parte da segurança do trabalho. Quando falo segurança de trabalho, uma parte de saúde, incluindo a saúde mental, com toda certeza, é fundamental. Então, meu nome é Lívia Cavalcante com E. Eu sou mãe da Rebeca, antes de tudo. Sou filha de mãe solo, para poder dizer assim, o quanto o autoconhecimento, para mim, começa quando a gente desperta para pontos positivos e pontos negativos e a gente integra ele num todo. Então, sou candanga, sou de Brasília, estou no Rio de Janeiro desde 1 ano de idade e eu sou, acima de tudo, uma completamente apaixonada, a ponto de me chamarem de louca, na transformação e na revolução pessoal. Eu acredito, Vitor, muito no poder do autoconhecimento e do conhecimento, principalmente quando a gente ressignifica algumas coisas através do entretenimento, porque o entretenimento pode e deve ser parte de um processo evolutivo. E o que eu acho que hoje nas empresas, no autoconhecimento, numa transição de carreira, numa realização na carreira, numa mudança, é você se conhecer em todas as suas partes. E eu acho que isso deveria ser ensinado desde o colégio, desde o beabá. A gente vai comprando verdades ao longo da vida, a gente vai comprando dogmas, crenças, paradigmas, e a gente não para poder repensar, reescrever. Eu acho que a minha função, principalmente eu que vim de 16 anos do mundo corporativo, há quase 10 anos eu decidi empreender logo ali em Angola, depois a gente vai poder bater um papo aqui. Tudo de virada de chave foi porque, de forma empírica, eu fui fazendo, mas por trás
quando eu decidi estudar, eu já tinha as soft skills, que é o que você vem batendo aqui. Então, quando a gente começa a entender a teoria, mas mais importante do que a teoria, colocar em prática, eu acho que as coisas fluem melhor. E quando você aplica isso no ambiente corporativo, sabendo tudo aquilo que você é, do negativo e do positivo, você não fica no looping da massa, que é o que mais está hoje em dia. Não, maravilha. É isso. Ó, já começamos a 250 por hora, né? Mas, como a gente não é um podcast sobre saúde e segurança, a gente não pode andar nessa velocidade. Então, a gente Claro. tem que reduzir um Reduzir. pouco. Zoom, eu só fiz a introdução Né? porque você disse que tinha que fazer ficar. Então, Com a minha certeza. função é essa. Exatamente. Lívia, eu queria começar chamando, você já falou da questão dos soft skills, né? E o podcast, né, a intenção desse é justamente abrir uma janela para os profissionais de segurança diferente do que a grande maioria traz, né? Que é a parte técnica. É claro que a gente vai ter bastante coisa aqui em relação às normas, a insights, né? Mas a nossa ideia é sempre trazer. Então, a gente realmente quer trazer pessoas de fora da área, que tem uma visão diferente, até porque eu costumo brincar que muita gente não sabe o que faz um profissional de segurança. Eu já falei algumas vezes aqui, e vou, sem querer ser repetitivo, que a gente conhece crianças que querem ser médicos, advogados. Eu tinha um primo que queria ser marrequinho das sendas, motorista de Kombi, mas eu nunca vi uma criança falar que quer ser engenheiro de segurança ou técnico de segurança. Porque isso não é uma profissão que as pessoas sabem muitas das vezes para o que serve, né? Então, a gente tem que ter um poder de comunicação, uma força de comunicação, de entendimento até do nosso papel na sociedade para poder desenvolver melhor isso. E isso eu aprendi e descobri que a gente só vai conseguir mudar o outro, né, se primeiro conhecer o outro, mas antes de se preocupar com o outro, a gente tem que se preocupar com a gente. Claro. Né? Então, por isso, no nosso bate-papo, e eu queria começar, como você falou, de virada de chave. Quando que virou a chave para você e você olhou para a tua trajetória, para o teu momento de vida e falou, se eu continuar dessa forma, eu não vou chegar onde eu quero, eu preciso fazer um 300... Não, 360 não, porque o 360 você vai chegar no mesmo lugar. Né? Mas ter uma visão 360 e mudar radicalmente a minha trajetória, mudar o meu ambiente, mudar as pessoas, me conhecer para poder fazer isso. Em que momento isso aconteceu e como isso mudou a sua vida? Tá. Depois você só me cobra para falar da importância da divulgação da SST, porque eu gravei, inclusive, conteúdo de chapéu, de luvas, e tem as fotos ali para uma universidade corporativa e vai ser legal eu contar esse ponto só para eu não me perder. Déficit de atenção, às vezes, enfim. Eu fui bancária há 16 anos. Então, na verdade, eu entrei no banco para poder pagar minha faculdade de Direito. Eu venho de uma família de mãe solo. Acho que a massa, né? Família disfuncional, ausência paterna. Eu moro na Lapa, no meio do furdunço, né? Na verdade, na época, eu morava no bairro de Fátima, onde tudo errado a gente acaba convivendo e tem que filtrar. Mas eu sabia que eu não queria, desde muito nova, repetir, não sabia de crenças, não sabia de nada disso. Muito nova que eu queria fazer algo diferente daquilo que me era apresentado. E eu, desde que comecei a estudar, ter consciência de que a minha mudança de vida só viria através da educação, não existiria outra. Não tinha pai, não tinha herança, não tinha dinheiro. Então, eu tinha que construir a minha carreira e minha trajetória. E uma das coisas que eu acho que é mais importante, a gente estava brincando antes de começar aqui o podcast, eu não sabia, mas eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada. Muito disciplinada. Então, eu entrei no banco, no mundo corporativo, para poder pagar a faculdade através do CIE. Né? Fui batendo lá no CIE. Minha mãe me jogou no banco, através da nossa vizinha, que era gerente geral do Santander. Isso, eu estou falando do Santander quando tinha 8 agências só no Rio de Janeiro. Eu comecei como estagiária. Então, ali já foi a primeira virada de chave. Enquanto a maioria das pessoas ao meu redor estavam indo para a praia, para a noite, baile funk, praia, Rio de Janeiro, eu já sabia que aquilo ali não ia me levar. Então, eu começo a trabalhar no banco. Com 6 meses eu sou promovida. Pensa, eu batia de porta em porta, abrindo conta corrente, voltando com um sapato na mão,
pé todo estourado ali, porque eu tinha que fazer dinheiro para poder ganhar mais. Eu queria o direito, porque eu queria ser delegada de polícia, porque eu não sabia que internamente tinha um senso de justiça muito grande. E eu percebi depois que, graças a Deus, Deus guardou, porque eu estaria morta, imagina, com 21 anos, delegada ou polícia no Rio de Janeiro, aqui jaz uma sonhadora, né? O banco me trouxe muitas viradas de chave, Vitor, mas muita virada de chave, porque do Santander eu fui para o Unibanco, do Unibanco eu fiquei 12 anos na minha carreira, do Unibanco, quando virou Itaú, eu não aguentei a pressão, foi quando eu cheguei no pico do meu estresse, da minha depressão, da minha ansiedade. E detalhe, em todos eles performando muito, porque eu sou uma pessoa muito focada em resultado. Resultado, para mim, muito competitiva, de não ser chamada a atenção, de fazer sempre o melhor, enfim. Fui para o Citibank e voltei para o Santander. Essa trajetória de 16 anos foi muito no piloto automático, Vitor. Pagar a conta, fazer dinheiro, compulsão para gastar porque eu merecia, gatilhos imensos de compulsão, roupa, endividamento. Então, assim, o looping que eu acredito que é a massa. Fiz uma faculdade de Direito que eu não exercia, depois o banco pagou uma especialização em finanças pela FGV dos melhores, que eu não exerci, e ali aquilo dali começou a virar um bolo daquilo da insatisfação. Chego eu, em 2013, aos 127 quilos, totalmente infeliz com a minha vida em todas as áreas. Maternidade, sabe a roda da vida? Sim. Tudo estava destruído. Tudo. Até que a virada de chave vem quando eu vou fazer uma reunião para uma apresentação em 2013 para os executivos do Banco Santander. Eu não tinha tanta noção do quanto eu estava tão gorda. E aí eu não estou falando de gordofobia, eu estou falando no poder de fala. Eu não tinha noção do que aquela gordura não era só física, era emocional, era mental, era estrutural. E eu fui sentar e quando eu sentei para poder fazer a apresentação, era tipo o aprendiz, os executivos, diretor, analista de crédito e tudo mais, né? O corpo do executivo espanhol, eram 3 agências, 6 gerentes, eu e o gerente geral. E quando eu sento, rasga a minha calça. Quando rasga a minha calça, vocês pensam, eu estava com uma calça bege. Mulherada sabe o que é linho. Linho cede. E quando cede, ele fica fofinho, né? Eu estava parecendo uma baguete, aquela baguete antiga que a gente alinha com barbante. E aí eu fiquei com a banha de fora, daqui até aqui, com aquela calcinha bege, que nenhum homem gosta. Eu fiquei nua ali. E ali eu tive que voltar. Não me pergunte como. E eu falei, eu vou fazer a apresentação daqui. Eu falei, vou fazer a apresentação daqui. O pessoal, aquele constrangimento. Eu falei, eu tô nua, porque a calça começou a rasgar. Eu tenho ela até hoje, tamanho 50. E vamos daqui. Ali, todo mundo parou, eram muitos homens, e ficaram. Eu fiz a apresentação, né, de um produto muito grande do banco. E quando eu fui sair ali, foi a primeira tomada de decisão. Porque você imagina, quando eu vou levantar, todos eles tentando sair, eu falei, não, ninguém vai sair. Eu vou passar essa vergonha no débito. E ali foi a virada de chave. Eu não sabia como, eu não sabia de que forma, eu não sabia se eu teria capacidade e competência suficiente de ter uma rotina, porque eu não tinha. Eu comia, para você ter ideia, nessa época, eu tinha conta na carrocinha de churros da Avenida Rio Branco. Eu pagava no ticket de alimentação 2 churros por dia. Burger King, McDonald's, tudo de fast food, porque eu dizia que era mais rápido, que eu não tinha tempo para mim, que eu não tinha tempo para isso, enfim. E dali, quando eu cheguei à minha agência, né, com a calça rasgada, fui até a minha casa, que eu morava pertinho em Candelária, Lapa, costurei a calça no corpo, né? Dizem que eu não casei porque dá má sorte, olha, tá vendo aí? Cancelei isso. E quando eu chego à minha casa, a Rebeca me abraça, eu estava chorando, e a Rebeca tinha 7 para 8 anos, a minha filha, e falou assim, mamãe, não fica triste não, mas você tá gorda igual uma lua. Desenhou uma lua, que tem até hoje no meu espelho, e me deu. Ali eu falei o seguinte, o que eu vou fazer da minha vida? Eu tomava até então quase 3 litros de Coca-Cola por dia, era besteira o dia inteiro, cebolitos, tudo que você possa imaginar era tranqueira, e eu marquei um nutricionista naquele mesmo dia. Dr. Roberto Nogueira, maravilhoso. Enfim, insisti, não tinha horário. Eu falei, eu vou virar. Só que, Vitor, voltando 2 anos antes, eu já tinha tentado de tudo para emagrecer. Quem é antigo vai saber, Xenical,
aquelas fórmulas, essas canetinhas que usam hoje em dia, eu já tinha usado de diabetes para tentar emagrecer lá. Só que não existia a dor. Existia a necessidade da anestesia, porque eu não me conhecia. Então, eu achava que eu não era capaz de virar. Sim. E o espelho, pelo fato de eu ser muito vaidosa, de eu usar muito, né, maquiagem, eu não conseguia... Existia uma visão distorcida. Volto a dizer, aquela gordura tinha muito mais coisa do que só o peso. Quando eu chego no nutricionista, naquele mesmo dia em Niterói, ele me pede para tirar roupa para fazer a medição. Eu falei, vou passar a segunda vergonha no débito, né? Imagina. Ele, grandão, a mulher dele gostosona, bonitona, ele bonitão, gostosão. E ele falou assim para mim, eu não acredito que uma mulher tão bonita, tão gorda desse jeito. Eu tinha 35 anos naquela época, 34 para 35 anos. E ele falou o seguinte, ó, só quero saber se você vai conseguir, porque eu estou te dando cartão verde. Se você não fizer o amarelo, se você repetir, é o vermelho. Vitor, eu vou dizer assim, a minha virada de chave ela começou quando eu comecei a me organizar. A rotina de alguém que quer alguma coisa, por isso que eu falo que rotina leva a resultado, a rotina de sair de casa com a comida pronta, com a roupa na mala, andando, e ir treinar 8 horas da noite depois de trabalhar no banco o dia inteiro, não é uma rotina confortável. Só que eu falei, ou vai ou racha. Eu não tinha dinheiro, como eu disse, eu era endividada, só que eu peguei o bônus e paguei 3 meses de nutricionista e 3 meses de personal. Hipocrisia dizer que eu emagreci sozinha. Eu tive uma equipe. Eu só queria sair dos 127 quilos. Eu não tinha noção que ali estava virada de chave da minha vida. Por quê? Quando eu comecei a eliminar o peso de forma natural, eu comecei a ver que ele vinha de uma rotina de competências que hoje eu posso dizer que são soft skills, que na época foram testadas à prova. Por que eu digo testadas? Porque quando eu cheguei, quando ele falou o seguinte, você vai eliminar, para você chegar no seu peso ideal são necessários 57 quilos. Eu falei, eu não tinha noção que 57 quilos era uma pessoa. E nesse meio tempo, eu pedi demissão do banco, porque eu já não me cabia mais ali. Então, mas eu ia para o banco de marmita, de tudo, e eu fui trabalhar com o chefe Claude Troagô, eu fui trabalhar com comida. Eu fui ser gerente de operações do Grupo Troagô, que ficava em cima da cozinha. Eu levava comida de casa. E lembra que eu falei que trabalhava pertinho? Eu fui trabalhar no Recreio. Eu levava ovo, atum. Então, assim, essa rotina de não dizer sim para a tentação, essa rotina de não sucumbir diante do objetivo que forjou a Lívia pouco a pouco e que consolida 10 anos depois. Então, a minha virada de chave ela aconteceu quando eu estava no buraco, respondendo a sua pergunta, eu só quis contextualizar, porque ou eu ali ia me afundar e chegar a 200 quilos, sim, ou eu ia pegar a virada. Não minimizo quem faça bariátrica, não sou entusiasta de nada disso. Quando eu vi, eu cogitei a bariátrica, quando eu soube do preparo e do pós, sim, eu falei, esquece. Então, 57 quilos depois de 26 meses, processo. O pessoal hoje em dia quer vender emagrecimento rápido. Foram 26 meses, só que nesses 26 meses, Vitor, eu fui testando todas as habilidades, as soft skills, que a gente fala hoje em dia muito bonito, na prática. Então, dali veio a decisão da minha demissão. Eu não falo de maneira nenhuma, rasga a carteira de trabalho como eu rasguei. Eu estava performando muito bem, não tinha feito um plano de ação para fazer redução. A minha transição de carreira foi um caos. Deu certo, mas eu não indico isso. Então, cuidado também o pessoal daqui. Eu vou sair e vou pular ali. Não é assim. Então, dali eu me separei. Eu emagreci. O emagrecimento ele veio com uma superação que foram para as outras áreas. Então, a virada de chave foi quando eu me vi nua, diante de quase 15, 20 pessoas, exposta totalmente ali, e eu falei, ou vai ou racha. Boa. 3 pontos que você falou. Em relação à questão da briga com a balança, eu já trouxe algumas vezes no Instagram uma relação justamente da briga com a balança com a área de segurança. Porque eu brigo com a balança já há alguns anos. E eu sou aquele tipo de pessoa que perde muito, daqui a pouco ganha. Então, assim, não constância. E eu só percebi que eu podia, efetivamente,
Quando, em 2019, mesmo trabalhando, viajando, né? Ou seja, cada dia num estado, num município diferente, onde você é difícil de comer, é difícil tudo. Mesmo assim, eu consegui, né? Perdi 20 quilos, mas ganhei tudo de novo, né? Mas agora tô perdendo de novo. Porque você tá perdendo, você não tá eliminando. Se Perdendo. você tá perdendo, você tá Você já encontrando. falou isso pra mim hoje 3 vezes É e eu ainda não PNL. aprendi. Mas Porque tudo olha bem. só, é PNL. Se você fala tá perdendo, você vai encontrar. Se você tá eliminando, eliminou. Fato. Então, e o que eu faço a relação de perder peso com a briga com a balança, com a segurança? Grande parte dos profissionais que eu conheço, ou nas próprias redes sociais, tem uma reclamação muito constante da área. Ah, porque é mal remunerada, porque é difícil isso, porque o empregador não investe, porque aquilo outro, e que não tem tempo para estudar, porque não tem tempo para isso. E são as mesmas desculpas que a gente dá para qualquer coisa na vida. Sim. Inclusive emagrecer, né? Então eu voltei no meu projeto que eu costumo brincar pro verão, que é entrar num biquíni de lacinho. Fiquem com essa imagem na cabeça, né? O que foi, David? Tá rindo? E eu estou fazendo justamente isso que você falou que você fez há anos 13 anos atrás, quase. Né? Levando comida, indo... Só que eu realmente não rendo à noite, então eu prefiro ir para academia de manhã, né? Então, organizei de forma de conseguir... Tô pagando personal, né? Tô no endocrinologista, enfim, tô fazendo todos os processos. E como você falou, isso abre a nossa possibilidade. Pô, se eu ganho a briga com a balança, por que eu não posso ganhar a briga em outras áreas da minha vida? Né? Por que eu não posso ganhar a briga no meu sucesso profissional? Certo? A outra coisa que você falou foi em relação à questão de transição de carreira. Né? E a gente teve o terceiro episódio aqui, terceiro não, o quarto que a gente subiu como terceiro por problemas internos, mas faz parte, com a Laís falando sobre... Ela é especialista em transição de carreira. Né? Então, se você se identificou com a história da Lívia, realmente quer mudar de carreira, quer trocar... E eu falo, eu não estou aqui para falar que você tem que ficar e viver da segurança do trabalho, não. Se não faz bem para você, se você está ali só para pagar boleto... Né? O custo é muito alto. Não vale a pena, sai. Quem é você para querer falar de saúde e segurança se você não cuida da sua saúde e da sua segurança? Parece um pouco, às vezes, hipocrisia até eu falar isso, porque, o Vitor tá falando de... mas, assim, eu tô tentando. Mas, eu tô tentando não, desculpa. Eu estou conseguindo. Testando. Eu vou te explicar isso também. Enfim... Então, vale a pena passar lá, né, até fazer um contato com a Laís. Né? A gente deixou o contato da Laís lá para, se você quer mudar, fazer o negócio de forma organizada, planejada, programada, que funciona mais fácil. Com toda certeza. Né? Você não precisa passar pelas mesmas dores, as mesmas dificuldades que a Lívia passou. E é por isso que ela está aqui. É por isso que ela faz o trabalho dela, para ela encurtar o seu caminho. Se eu falar alguma besteira, você me corrige, tá? Para encurtar o seu caminho de tudo isso que ela passou para vocês aqui, facilitar a tua vida. Né? Você não precisa passar por tudo que ela passou, porque ela está justamente aqui, a partir de todo o trabalho que ela faz nas redes sociais, palestras, aulas, mentorias, que ela pode te ajudar a encurtar o caminho, tá? E outra coisa, você falou da roda da vida, só deixar claro, a roda da vida, algumas pessoas podem não saber, mas é uma ferramenta... Vou sem querer ser chato, se eu falar besteira, você me corrige. Pode falar. A roda da vida é uma ferramenta, estou certo? Está certo. Muito eu vi em um curso de... ali, mostra ali, David, assim. Ok. Assim. Eu vi pela primeira vez quando eu fiz um curso de coach, né, de formação. Olha lá que eu sou sem filtro com isso, hein? Eu fiz, mas sinceramente, eu fiz de curiosidade. Mas depois você fala escola em off para eu poder te dizer. Eu fiz o curso porque eu achei interessante e tal. Deixa eu ver como é que é, né? E foi ali a primeira vez que eu conheci essa ferramenta. Ele mapeia todos os seus níveis da vida, né? Social, afetiva, financeira, intelectual, né? Pede para você dar uma nota.
certo? E ali você avalia como é que tá a sua... E o propósito é você avaliar hoje, ver o que você quer mudar para você mudar a partir dali, tá? E a questão que você falou do automático, né? Que aí a gente tem também falar de outra roda, mas uma roda não boa, que é a roda dos ratos. Corrida dos ratos. A corrida dos ratos ali. Onde você realmente vive para pagar as contas, trabalha, paga as contas, volta. E a gente fala bastante sobre isso, em você, dentro da comunidade, aprender a transformar aquilo num círculo vicioso em um círculo virtuoso, né? Então, é bem interessante ela trazer uma história, né, que a gente não combinou nada, né? Apesar de eu ter um roteiro aqui, mas o roteiro só pra eu não me perder. Por exemplo, eu tenho um roteiro aqui e eu esqueci de começar o episódio agradecendo os nossos parceiros. Mas tudo bem, eu sei que eles não vão ficar chateados com a gente, mas a gente vai falar de vocês no final, tá bom? Beleza, falamos da primeira parte. A Lívia caiu a ficha, entendeu o que precisava, viu como é que faz, mas já contou um pouco em relação a como é que foi colocar isso na prática, mas como é que efetivamente essa dificuldade, essa resistência, essa briga com você mesmo, todo dia, dia a dia, para fazer isso funcionar, né? Qual sugestão de ferramenta, técnica, exercício você pode compartilhar com o pessoal que, isso me ajudou, isso pode te ajudar? Duas coisas. Eu posso dizer a Lívia do passado, quando fez essa transformação, e a Lívia do presente. Tudo que eu estiver falando aqui, eu vou trazer o seguinte: eu fiz isso, mas hoje, até na minha condução profissional, eu sei que isso tem técnica que encurta o caminho. Duas coisas só que eu vou complementar o que você falou. Eu gosto muito de dizer com relação ao caminho que eu apoio. Eu não ajudo, porque ajudar é fazer por. Apoiar é fazer com. Então, quando eu entro em uma empresa para poder fazer parte, porque depois dessa transição de carreira, que eu sei que você vai me perguntar como é que eu fui parar em África, enfim, eu me especializei na parte técnica. Então, eu fiz MBA em RH, depois eu fiz Educação Executiva Continuada, agora eu estou fazendo Faculdade de Serviço Social. Pensa nisso, né? Por que serviço social? Porque eu trabalho literalmente com quem manda, que são os CEOs, os diretores, com essa massa daqui, e eu preciso mostrar a parte social da segurança do trabalho, do apoio psicológico, da saúde mental, para poder encurtar. Então, eu tenho que saber técnica. Eu sou uma pessoa que gosta muito de técnica, mas ainda mais da prática. Então, o que eu fiz, essa organização, como eu disse, ela despertou gatilhos em todas as áreas. Quando a gente fala da roda da vida, até complementando, vocês podem colocar roda da vida. Isso não é de nenhum coach, isso não é de nenhum guru, ela foi criada através da Organização Mundial da Saúde para poder fazer com que o ser humano, o básico, pudesse ter aquilo que eles trazem dos 8 pilares. Tem gente que coloca 12, 15, cada um vai adaptando da sua maneira. Mas o que a gente pode trazer de técnica, né? Primeiro, eu acredito, Vitor, que está faltando muito, principalmente por conta de distração. Eu acredito muito que um lugar como esse, a gente pode falar inúmeras coisas, nossas maneiras, mas eu acho que está faltando muito da provocação hoje em dia, principalmente nas redes sociais. Porque eu digo da provocação, fazer a pessoa pensar. E no universo onde as pessoas estão querendo economizar tempo e energia, mas querem dinheiro, né? Eu sou da época do TED no banco. Eu sou da época do DOC. O pessoal está na época do Pix, eu estou na época do cheque compensado, né? Cheque pré-datado. Então, eu gosto de dizer o seguinte, as pessoas antigamente... Eu não sei o que é DOC nem TED. Eu ensino. Eu digo o seguinte, existia uma época no banco, eu gosto muito de analogias e de metáforas, e quem estiver entendendo aqui vai conseguir pegar. Na época, a gente passava um cheque pré-datado que, em algum momento, aquele cheque tinha que compensar. E, para compensar, tinha que ter fundo. Isso é, saldo em conta. Quem é que está liquidando aquele cheque na tua vida hoje em dia? Quando você se torna um adulto, você é o responsável. Na época do TED, eu gosto muito de converter tempo, energia e dinheiro. Não é só transferência. As pessoas, elas querem ter uma carreira ganhando muito, se esforçando pouco.
Como muitos também se vitimizam dizendo que estão se esforçando muito e ganhando pouco. Seja autorresponsável e peça para sair. Ponto. Então, eu acho que o que está faltando nessa geração, inclusive a nossa, né, eu vou fazer 46 anos, o roxinho é de botox, mas eu vou fazer 46 anos, são as pessoas começarem a entender de um planejamento, ações, meta smart. Quando você começa a identificar na roda da vida a tua autopercepção, e aí você tem que ter um passo muito grande de humildade, a ponto de dizer o seguinte, eu na minha maternidade, eu era extremamente omissa. Eu deleguei a minha maternidade, a minha filha hoje tem 18 anos, eu aprendi a ser mãe 2 anos atrás, estou aprendendo. Me culpo, ressignifiquei. Porque eu acho que também a culpa vai fazer com que a gente fique na desculpa, com que a gente volte para trás. Então, quando a gente assume a nossa responsabilidade e ressignifica isso, não tem como. Então, eu acredito que muito do piloto automático da corrida dos ratos é porque está tendo uma manobra de massa para que a gente economize nosso tempo, nossa energia, para poder seguir o que os outros querem. E como eu quebro isso? Autoconhecimento. Como eu rompo com isso? Autoconhecimento. Como eu quebro tudo aquilo que está sendo dito que eu não concordo? Primeiro, me conhecendo. E para me conhecer, hoje em dia existe mindfulness, terapia, meditação. Você tem tudo aqui. Sim. Se você me perguntar, Lívia, o que você já fez? Coaching não é passar no caco de vidro. Não é. Isso é treinamento Chama de em brasa. álpito. Já sou treinadora de chama em brasa e já queimei meu pé. Não acredito. Você não vai conseguir ter coragem atravessando uma brasa. Aquilo ali é uma metáfora. Infelizmente, acabam sem saber o que é o coaching, o processo, porque ainda misturam. É cabeça de coaching, não é cabeça de coaching. Coaching é o processo. Então, se tu não sabe nem a diferença, mas vamos lá, o que é vendido? Faça uma formação e você vai ganhar dinheiro. Então, é lógico que a maioria vai achar, se intitular coach profissional sem ter. Então, voltando, para que não possa perder. Hoje eu falaria a primeira coisa com a pessoa que, quando senta à minha frente, seja numa mentoria organizacional, seja numa mentoria em grupo, seja individual, seja, enfim. Por exemplo, eu não falo de emagrecimento e eu tenho total autoridade. Por que eu não falo de emagrecimento? Porque eu trabalho sempre com uma equipe multidisciplinar. No dia que eu decidir montar algo, eu vou ter um psicólogo, eu vou ter um psiquiatra, eu vou ter um nutricionista, eu vou ter para que possa me resguardar. Né? Então, o que eu acho que hoje em dia falta a pessoa sentar, e aí é onde eu falo para todos. Você só consegue transformar aquilo que você tem coragem de identificar. E a maioria está colocando uma blindagem em identificar. Você não está fracassado porque você está ferrado de grana. Você não está fracassado porque a tua maternidade, tua paternidade está uma bosta. Você não está fracassado porque você acabou... Aqui você consegue identificar por quê. Até aqui eu tinha essa consciência. Quando eu começo a entender que através do que eu identifico, eu me capacito, eu me condiciono e eu me transformo, aqui está o profissional do sucesso. Aqui está o ser humano do sucesso. Mas a maioria quer chegar sem saber o que é sucesso. O que eu poderia dizer de dicas? Primeiro, mergulha no profundo, não no raso. Você não vai fazer uma imersão de 3 finais de semana gritando yes, 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 e você vai sair transformado. Você se transforma quando você consegue identificar o rastro de bosta, desculpa, que a vida, a sociedade, a família, você foi colocando, atochando, né, empilhando ao longo de toda uma vida e diz, cara, eu não quero mais isso. Então, a transformação, eu poderia dizer o seguinte, nossa, o que você acha de yoga? Eu estou fazendo agora, eu não tenho paciência, eu sou aquela pessoa que senta e o olho fica abrindo. Mas eu comecei a entender que eu tinha que desacelerar, porque o excesso de aceleração fez com que eu quebrasse 5 vezes. Então, o que eu digo de primeira? Lívia, você vai falar para a pessoa ir para a ayahuasca? Eu tomei a ayahuasca 3 vezes. Gente, eu fui do Tantra à ayahuasca, do Theta Healing à Barra de Axis, do xamanismo à constelação. Eu fiz tudo que você possa imaginar. Eu vendo isso tudo? Não. Só que hoje, quando eu sento em algum curso que eu vejo que a pessoa está manipulando, opa, esse ambiente não é para mim, ou então deixa eu entender o que tem aqui. O que eu acho que hoje em dia, a pessoa se a pessoa parar e começar o seguinte, isso eu estou vivendo. Se eu fizer uma linha do tempo, se eu não mudar em 1 ano, 3 anos, 5 anos,
e colocar lá para frente como eu vou estar, aqui já começa a identificar. Quando você falou do peso várias vezes, e na nossa conversa aqui, você falou que a tua filha é muito importante para você. Sim. Se você continuar engordando, você vai ter saúde com a tua filha? É isso que virou a minha chave. Então, vamos lá. Circunferência abdominal, idade 40 a mais, risco de doença cardiovascular. E eu não sou nutricionista. Eu sou hipertenso desde os 18 anos. Então, aí quando você coloca... Minha filha tem 8. Se em 2 anos eu não fizer nada e engordar mais 2, 3 quilos, ela vai estar com 10. Se eu não fizer nada, em 5 ela vai estar com 15. Quer dizer, eu não vou ter saúde para estar na festa de 15 anos da minha filha. Nossa, Lívia, mas você é muito dura, eu não sou vaselina. Acabou. Sim. Entende? Então, assim, eu acho que está faltando maturidade. Eu acredito que no universo que tem excesso de dancinhas, no universo você não vai para uma entrevista de trabalho, não vai. Você não vai para uma entrevista de emprego, pode rir. Você não vai para uma entrevista de emprego, ele está rindo aqui. Você não vai fazer uma promoção no teu ambiente de trabalho. Sim. Não vai. O que eu faço para deixar de... Deixa de seguir. Sim. Se a massa toda está indo para esse lado, sim, dá lá bloque. Mas isso tem que ter um nível de maturidade tão grande, Vitor, sabe por quê? Porque todos nós queremos pertencer. Sim. Isso é o senso de uma comunidade. Quando você está numa comunidade de segurança e saúde do trabalho e você quer pessoas... Quando eu fui fazer o trabalho da segurança do trabalho, ao meu ver, quando uma luvinha furava ali, nossa, que frescura! Trocar. Quando eu fui entender que pode ter uma contaminação gigantesca através daquela luva dali e pode comprometer, nossa, essa empresa está realmente preocupada com isso. Uhum. Só que a maioria não está querendo, e eu acho que no universo onde cada vez mais a gente tem conteúdo, você tem uma Alexa, você tem um IA, você tem hoje o Google, você tem tudo, esse excesso de informação está drenando a nossa capacidade principal, questionamento. Como eu faço para transformar a minha vida hoje? Que é a sua pergunta, para não fugir. Eu pararia 5 minutos sem distração, 10 minutos sem distração. Sem distração alguma, desenhe a sua vida. Sim. Desenhe a sua vida, mas também pegue pontos do que você já fez de bom no passado, porque a maioria fica só naquilo que errou. Uhum. E se você trouxer essa estratégia com a sua consciência agora e aplicar para esses 5, 10 anos, porque a pessoa que se organiza, como você disse, que já eliminou 20, ela tem estratégias. Então, tá com você. Sim. Como a gente faz para replicar isso para frente, que está a grande diferença? E eu só consigo isso através de questionamento, de identificação e de disposição para transformar aquilo que eu digo que eu quero transformar. Show. Tá tendo aula aí, David? Tá gostando? Pegando o gancho que você falou... Pegando o gancho que você falou em relação à minha filha, na verdade, foi o que chamou minha atenção, né? Porque, assim, os pais querem o melhor para o filho, né? E muitas das vezes, a grande maioria estabelece determinadas regras ou determinados parâmetros para o filho que ele não vê o pai fazendo. Então, como é que eu posso falar para minha filha estudar se ela não vê eu pegando um livro? Como é que eu posso querer que a minha filha tenha uma vida saudável se ela me vê enchendo a cara de refrigerante, cerveja, açúcar? Então, assim, não vai fechar essa conta. E quando eu parei para refletir, eu falei, não, se eu quero uma vida diferente para ela, eu preciso viver uma vida diferente. Né? Então, esse foi, na verdade, o meu ponto de inflexão. Né? Que eu acabei me perdendo depois da pandemia e que eu voltei à realidade quando, no ano passado, eu fiquei quase 13 horas em cativeiro com a arma na cabeça. Então, me chamou, falei, mas por que você se perdeu? Né? Enfim, mas isso é papo para outra história. E é fundamental esse ponto de inflexão. Né? Então, como você falou, a gente precisa realmente parar, respirar fundo, contar até 3 e falar o que eu tenho que mudar. E como você falou também na questão da galera que quer o salário XYZ sem fazer esforço,
E eu converso isso não só com o pessoal da comunidade, com quem trabalha comigo diretamente, que será que você tá... eu trabalho muito, eu me esforço, mas será que você tá trabalhando muito, se esforçando muito na direção certa? Né? Que não adianta você se esforçar muito, se dedicar muito, se você não tem um alinhamento de expectativa com o teu chefe, com a tua direção, né? E o que adianta? Você falou que mais cedo aqui a gente estava falando de corrida e tal, que você quer correr 21. O que adianta você correr 21 quilômetros na direção oposta à linha de chegada, né? E eu vejo muito isso acontecer na área de segurança, né? Principalmente os técnicos, na questão de uma briga por um piso salarial. Não que a gente tem que ter um piso, a gente tem que ter um piso, a gente tem que ter um piso, e um piso de R$5 mil, isso, aquilo, papapá, papapá, papapá. E às vezes eu pergunto às pessoas, mas como é que você chegou a essa conta de R$5 mil? Por que um técnico, não desmerecendo, porque eu também sou técnico, né? Trabalhei 10 anos como técnico, foi escolha minha fazer engenharia, mas é técnico. Quanto ganha um técnico de enfermagem, quanto ganha um técnico de mecânica, quanto ganha um técnico de radiologia, quanto ganha, né? E é muito... mas o profissional técnico de segurança, ele lida com a vida das pessoas. Que entra numa hipervalorização. Não que não seja valorizada. Não que seja importante, sim, mas muitas das vezes a gente romantiza a nossa posição e quer ver um valor que muitas das vezes a sociedade não enxerga. É o que você falou, não que não exista, né? Mas porque o técnico de enfermagem também lida com vidas. Né? Um técnico de mecânica, se não fazer um bom trabalho, a pessoa pode ter uma pane elétrica e matar uma família inteira e atropelar. Então, sim, assim, todas as profissões acabam tendo responsabilidade com a vida. Eu vou só fazer uma contribuição. Assim, eu fui durante quase 5 anos, por isso que eu gosto muito da provocação, porque enquanto a massa fica dizendo que, misturando coaching com coach... eu sou coach, na verdade, eu sou master coach, né, e tudo mais, enfim. Mas eu estou no governo hoje em dia, do estado do Rio de Janeiro, como coach. Já passei por 5 órgãos públicos como coach, 3 secretarias e a LERJ. Já atendo há 8 anos empresas públicas e privadas, e tudo em plano de ação feito pela metodologia coaching. Só que eu já comprei que um coach formado iria ganhar por processo dessas grandes escolas de coach, é campeã, que eu fui responsável internacional, então cuidado com o que é vendido aqui na internet, a gente pode provocar que eu falo, que você vai sair dali já preparada ganhando mais. Então a pessoa faz uma hipervalorização, que fez um curso, seja ele qual for, e já acha que recém-formado vai ganhar muito. E a gente transfere outro para os youtubers, influencers e tudo mais. E eu acho que os castelos estão começando a ruir, as máscaras estão começando a cair. E que caia mais. Sim. Porque eu acho que chegou o momento das pessoas serem influenciadas por quem de verdade tem referência para poder falar isso. Então, quando a gente vai para essa sua base, eu acho que as pessoas elas se colocaram numa hipervalorização, hipervitimização. A conta não fecha, sim, ao meu ver. Então, eu acho, quando eu era coach da Folha Dirigida, que até então era a maior preparadora de concurso público, né? Devem saber mais do que ninguém. Fiquei em parceria com eles 6 anos. Eu sempre provocava dizendo o seguinte, por que você quer passar no concurso público? Aí a pessoa não tem um autoconhecimento, porque nós escutamos desde novos o quê? Estabilidade e segurança. Banespa era banco público. Sim. Foi comprado. Eletrobras, SEDAI. Embratel, SEDAI. Quando a gente começa a entender que pode existir uma privatização e que não tem segurança em lugar algum, Flávio Augusto já diz isso no livro maravilhoso Ponto de Inflexão, aí reforçando o que você falou, a gente começa a trazer o nome, semântica, significado, porque segurança para um pode ser segurança para outro, estabilidade para um ou estabilidade para outro. Então, quando eu sempre provoco, em qualquer mentoria, quando eu estou em comunidade, em curso e tudo, treinamento, palestra, por que você quer aquilo que você diz que você quer? Existe um livro maravilhoso, Como Chegar ao Sim com Você Mesmo, William Ury. Tem Como Chegar ao Sim com Você Mesmo, enfim, o Poder do Não.
Mas o como chegar ao sim com você mesmo, o nosso conflito começa conosco, internamente. Eu falo uma coisa e faço outra. Se tem incongruência, não vai ter permanência. Não vai permanecer naquela meta. Então, quando eu provoco isso no trabalho, eu quero ser policial civil. Eu fiz um evento na Uniswan na época, gigantesco. Preparação da Polícia Civil antes da pandemia. Tinham 300 homens ali. Porque eu quero estabilidade e segurança. Então, tá bom. Você, porque eu quero pegar a mulher, vai pro Tinder, que é melhor. Menos risco. Segurança e estabilidade. Você, passando na Polícia Civil, hoje em dia, principalmente, tudo que você não vai ter subindo uma comunidade ou atravessando uma comunidade é segurança e muito menos estabilidade. Mas eu quero salário. Se você não fizer merda, isso já é consequência do teu trabalho. O que é segurança? Segurança física, segurança patrimonial? As pessoas não têm essa consciência. Então, um técnico, é o que você acabou de dizer. Eu sou técnico, mas você foi estudar. Mas quanto tempo? 4, 5, 6 anos. A pessoa está preparada para poder ganhar mais? Ela tem que fazer mais. Ou então vai fazer menos da maneira errada, né? Então, quando eu começo a provocar, parece que dá uma tela azul. Né? Assim, segurança e estabilidade. Me traz o que é segurança, me traz o que é estabilidade. Você vai conseguir. Se você for não para a rua, mas você pode não ter estabilidade, mostrando uma carteira de polícia, principalmente aqui no Rio de Janeiro, tá ferrado. Então, eu acho que falta isso, sabe, Vitor? Eu acho que falta também aí por parte das empresas, eu acho que também falta muita clareza nas informações. Definição de cargo, política, missão, visão, valor. Como você entra, qual é a sua função aqui? E eu acho que o profissional é questionar e contestar, tipo, eu estou aqui nessa empresa, mas eu não estou aqui 8 horas do teu dia. 5, 6, escala 6 por 1, eu não vou nem entrar nisso. Trabalhar 10, 12 horas, é isso que eu quero fazer da minha vida, é onde o empreendedorismo, de certa forma, começou a falácia. Rasga a sua CLT e vem para o empreendedor. Nem todo mundo está preparado para o empreendedorismo. Então, sim, isso tudo, para mim, mistura no que a gente está falando. Como eu começo a mudar isso tudo? Autoconhecimento. Autoconhecimento é igual banho. É todo dia. Todo dia você tem que tomar. Às vezes você vai tomar mais rápido, porque está com pressa. Às vezes você vai tomar mais demorado. Às vezes você vai tomar 2, 3 vezes por dia, dependendo. Autoconhecimento é todo dia. Eu tinha esse comportamento, hoje eu não tenho. Eu mudei isso, eu agiria dessa forma, hoje eu não estou agindo mais. Eu não pensaria dessa forma no trabalho, nas relações. Porque tem muita gente de segurança do trabalho, Vitor, que se fizer a parte técnica, legal, mas eu garanto, dentro da própria instituição que trabalha, se desenvolver, pode ir para outra área. Sim. E aí pode prestar consultoria para outras empresas, mas o pessoal quer desenhar? Não quer. Eu sou sem filtro, hein? Tudo bem. 2 coisas aqui. Você falou da questão do livro do Flávio Augusto, né? Para deixar um convite pro Flávio Augusto. Ele era daqui, né? Ele era dessa região. Do Jabu. A gente está gravando na Vila Militar. Se você quiser participar, Flávio Augusto. Mas ele tá muito chique. Do podcast aqui, é um convite. Eu conheço bem o Jabu, já fui algumas vezes no Jabu, terra de Hermeto Pascoal, né? Que também é do Jabu. Enfim, né? Fica aqui o convite pro Flávio Augusto participar aqui na Vila Militar para relembrar as raízes. As raízes. Né? Eu acho que vale a pena ele dar uma passadinha no Jabu, a gente pode ir junto lá, comer um pastel, enfim. A segunda coisa que você falou em relação essa questão de só discordar com você em relação ao que você falou, que autoconhecimento tem que ser igual a banho. Tem a galera, às vezes, que tá muito frio e não toma banho para dormir, né? Só que o autoconhecimento não tem essa possibilidade. Boa. Né? Pessoal que não quer banho e tá frio, vai passar na fogueira, achando que aquilo ali é autoconhecimento. Eu tinha a falácia, muitas das vezes, quando eu tinha o costume de sair e, chegar em casa de madrugada, não sei o quê, mais pra lá do que pra cá, eu não tomava banho. Né? Eu simplesmente deitava, mas eu tinha uma regra. Se eu não tomasse banho, eu não deitava na minha cama, eu dormia no sofá. Cantinho do castigo. Enfim, é só para fazer essa brincadeira em relação ao banho, mas
Isso é uma coisa muito frequente que a gente tem na nossa profissão, é o que a gente bate na comunidade, a questão de você se autoconhecer, entender, parar de terceirizar determinadas responsabilidades de você. Mas o empregador não me valoriza. Tá, mas você se valoriza, né? Você enxerga, você tem... você acredita, na verdade, na segurança? Porque eu vejo muito profissional que não acredita na própria área. Bicho, tá fazendo o que ainda? Muda de profissão. Eu costumo dizer que, apesar dos pesares, eu continuo trabalhando por segurança porque eu acredito que existe a possibilidade de mudança. Só que essa mudança não é no meu tempo. Essa mudança é no tempo de cada um. E o meu papel é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Porque se eu não acreditar e parar de fazer, quem é que vai fazer? Né? A gente tá, como você falou, o pessoal quer ser youtuber, o pessoal quer ser influencer e tal. Como é que vai ser daqui para frente? Não tem carreira. Em relação quem vai construir prédio, quem vai atuar na educação, ensinar, sim. Porque quem vai limpar o chão? Todas as profissões, todas as carreiras têm a sua importância, a sua relevância, o seu lugar. E outra coisa que você comentou também, em relação... Ih, bicho, fugiu. Ele é tão déficit... Eu vou te dizer, você não tem déficit de atenção nem... Porque eu com você, se eu estivesse entrevistando, estaria fazendo um mapa mental, porque tu está guardando exatamente tudo que eu falei. Então, eu estaria aqui já enlouquecida, cadê o papel? Mas pode voltar. É engraçado que eu ia falar, só porque você comentou isso agora, eu acabei esquecendo um outro comentário que você fez aí, mas tudo bem. Daqui a pouco eu lembro. Se não foi, é porque não era tão importante assim. Mas é fundamental, realmente, e eu bato na tecla frequentemente. Então, por exemplo, hoje, todo dia eu vou para o trabalho ouvindo um podcast. Né? E eu sempre compartilho isso na comunidade da segurança. E 90% do conteúdo não é sobre segurança do trabalho. É sobre produtividade, sobre autodisciplina, sobre marketing, sobre alta performance. São outros assuntos, e isso vem também outra coisa que você falou de fazer diferente, porque em 2020, mais ou menos, lá, 2019, eu dava muitos treinamentos sobre uma determinada área da segurança, né, onde eu falei, não é isso que tem muita gente fazendo isso, não é isso que eu quero. Né? E eu comecei a mudar o meu foco para sair um pouco da área técnica e realmente a focar o que eu chamo dos 5 pilares da visão 360. Né? Como você falou, foco e resultado, que você falou que é uma paixão que você tem, né? Total, vou trazer. Enquanto você está falando, eu vou procurar a foto que eu te falei. A outra coisa é o lifelong learning. A gente precisa estar o tempo todo aprendendo, reaprendendo, desaprendendo. Né? O que eu conquistei até agora não é o que vai me levar ao próximo passo. Né? A questão da excelência técnica, que se a gente não tem como fugir, o soft skills e a questão de mentalidade vencedora, quando você falou da questão aí do vitimismo. Né? Sim. O próprio profissional, se ele não entender qual é o seu lugar dentro da empresa, dentro da sociedade, como profissional, ele vai continuar se vendo como vítima. E a gente precisa mudar isso. Assim como você falou que você entende a questão da educação... Vou te mostrar. Isso aí foi uma gravação que eu fiz. NR35, NR15, NR... Você me perguntou da onde foi, lembrei. Deve ter sido Foi isso. dessa campanha. Foi dessa campanha que eu fiz. Eu gravei e eu não sabia nada, né, do que era segurança do trabalho, então foi disso. Pode continuar que eu vou pegar uma aqui, outra legal. Então, eu só acho que a segurança do trabalho, como você também falou da questão da cabeça das empresas, que muita coisa é só no papel, é só no discurso, isso só vai mudar a partir da educação. Isso daqui foi uma campanha que eu fiz para uma grande empresa que estava recebendo a parte de facilities, a PD7 Tech. Depois você pode fazer, de repente, o convite para o pessoal de lá vir, eu te dou o contato. Já faço trabalho com eles há muito... Mostra para onde, né? Para lá. E eles acreditaram totalmente... Empresa de tecnologia e inovação, mas eles trouxeram muita vertente da humanização.
Então, eu fui treinadora deles, né? Eu faço sempre trabalho com eles. E nessas gravações aqui da Universidade Corporativa que nós fizemos, era, acima de tudo, trazer, olha só, a importância do entretenimento. Para poder mostrar que, ao chegar em qualquer empresa, deveria usar todo o procedimento, e deu muito certo. Então, é só para contribuir com a comunidade, que talvez seja a forma que você tenha de querer se transformar, de não estar naquele lugar. Sim. Mas será que você está disponível? Porque tem empresa que investe. Sim. Agora, se tem... Eu saí do banco, Vitor, eu estava na minha alta performance. Eu estava no banco entre as primeiras do Brasil. Eu estava recebendo uma proposta de ser promovida, eu não estou falando eu na valorização, porque eu percebi que aquele ambiente não se falava de toxicidade, não se falava tanto de narcisismo, não se falava tanto de assédio. Eu passei por todo tipo de assédio na minha vida. Desde o assédio, o abandono paterno, passando pelo assédio sexual na minha infância, de 10 a 12 anos eu fui violentada sexualmente. Aquilo ali também me trouxe raízes profundas ao longo da minha vida, o abandono, a rejeição, o assédio. E quando eu vi que no banco era um índice absurdo de ações na justiça no TRT por conta do assédio moral. Hoje em dia se fala, eu sofri assédio de mulher, assédio, não estou falando sexual, de verbal, mental, assédio físico, financeiro, e refletiu isso em todas as áreas até esse ano. Porque o autoconhecimento é banho todo dia, às vezes tem que ser aquele banho de descarrego, sabe? Sim. De tu entrar e se bater para poder repetir. Então, quando a gente começa a entender, eu ganhava bem, eu era promovida, tinha participação nos lucros, tinha 13º, tinha 14º no Citibank, tinha free choice no Citibank, tinha bônus, ticket, alimentação, refeição, enfim. Só que eu já não estava mais cabendo ali. Pedi demissão, a carta que eu tenho de demissão, o meu antigo diretor falou, pensa, tira uma licença de 15 dias que eu vou te promover ou para núcleo de pessoa jurídica ou então para gerência geral. Eu não queria. Sim. Agora, dizer para você que foi uau, pedir demissão. Eu pedi demissão com um grito de socorro, porque meu corpo já não estava mais aguentando, porque eu já tinha emagrecido daquela parte, mas o meu corpo mudou, mas a minha mente estava presa ali. Então, assim, eu tenho muito cuidado, porque eu não fiz uma prevenção. Eu esqueci que eu não ia ter FGTS. Eu esqueci de tudo isso que você possa imaginar. Eu não ia ter seguro-emprego, porque eu pedi demissão. E ali eu digo que eu fiz a maior cagada da minha vida. Funcionou? A que preço? Então, hoje, quando você tem uma comunidade, quando você tem pessoas sérias mostrando o caminho, você se perder, tipo o Waze, num caminho, é escolha. Sim. Então, eu acredito, por exemplo, quando eu estava vindo, o Waze me disse assim, você tem 6 minutos para poder economizar pela rota tal. Já quase me jogando, eu falei, eu não vou por esse caminho porque eu tracei uma rota por aquele caminho. Poderia parar numa comunidade, em algum lugar, enfim. E eu acho que está faltando isso nas pessoas mais maduras, entendeu? Dizer o seguinte, eu quero a segurança do trabalho, você pode trabalhar numa multinacional. Sim. Como você disse assim, enquanto depreciam o coaching, eu quero mais levar o coaching em todos os locais possíveis que duvidam, que questionam, que acham que é impossível, porque eu acho que o que faz a diferença é você. E como você disse, água mole em pedra dura, tanto baixa até que fura. Eu prefiro furar a bolha e trazer pessoas que querem a mudança do que estar com a bolha toda inchada de gente que só quer oba-oba. E eu acho que aqui a gente está conversando muito mais com pessoas que querem o seguinte, qual é a segurança do trabalho? Porque você pode começar. Eu comecei como estagiária. Sim. E cresci. Atendi um banco em Angola. Eu fiz o maior programa de liderança e capacitação através de ferramentas de autoconhecimento em Angola, com crachá. Enquanto falam que o coach não é sério, eu tenho crachá da Alerj e hoje do governo, né? Então, eu acho que é muito mais você compreender que você pode estar num lugar e não ser daquele lugar, mas ter que passar daquele lugar para poder crescer, avançar, prosperar. E quando eu digo prosperidade, é prosperidade de mentalidade, é prosperidade de conhecimento, é prosperidade financeira, é prosperidade de tudo isso. Porque as pessoas focam muito no dinheiro. O dinheiro é consequência de um trabalho muito bem conduzido. Prosperidade sustentável. Isso. E eu acho que está faltando muito assim. Eu acho que hoje em dia muitos estão falando e não vivendo, pregando e não vivendo,
manipulando a massa que não provoca e não questiona. Então, eu acho que nós aqui, trabalhadores sérios, né? Você disse de uma comunidade que você começa a despertar do autoconhecimento. A pessoa na comunidade, você pode entregar pérolas aos porcos. Você pode estar entregando conceito, contexto, regras, métricas, e a pessoa nem continuar. Sim. E aí eu acho que é questão de escolha. Eu acho, só contribuindo aqui, eu gosto muito de fazer essa metáfora assim. Você está aqui, adoro metáfora, você está aqui com esse copo como se fosse uma caixa d'água, querendo entregar o máximo. Aquilo que você viveu, aquilo que você experimentou, aquilo que você experienciou, você era técnico, agora você é engenheiro, você está com isso daqui querendo entregar para uma comunidade. Tem gente que vai querer que você jogue isso aqui e está preparado para isso aqui. Mas você pode fazer com que essa pessoa transborde nisso daqui. Sim. Olha, não estava nada marcado, né? Mas tem gente que você está falando, vem comigo que eu te entrego, a pessoa está preparada só para essa tampinha. Sim. Porque a sede dela de conhecimento, de autoconhecimento, de mudança de vida é quase nenhuma. Então, quando a gente fala de uma metáfora bem básica aqui, ó, só que aqui, quando você esvazia e vai esvaziando aqui, automaticamente aqui você vai buscar mais. E eu acho que está faltando. A maioria está aceitando a tampinha, programada para um Bolsa Família, programada por uma vitimização, e nada contra quem esteja na Bolsa Família por necessidade. Sim. Mas a gente sabe que tem histórias de pessoas que saíram dali, Flávio Augusto, que a gente acabou de falar, que não aceitou ser parte da massa para poder transformar. E aqui, Vitor, eu acho que é onde cabe uma das coisas que mais está faltando hoje em dia, escolha e decisão. Eu acho que as pessoas estão tão rasas e com uma visão muito deturpada do futuro, querendo encurtar caminho. Vide aí tudo que está acontecendo de jogo, de tudo, mas não vou entrar nem nisso, né? Mas eu acho que está faltando o poder da decisão e o poder da escolha. Como você disse, e principalmente com o legado que você quer deixar. Quando você fala da sua filha, eu tomava 3 litros de Coca-Cola e não deixava minha filha tomar Coca-Cola. Peraí, que hipocrisia é essa? Já tem 15 anos que eu estou livre disso. Eu falo de uma vida melhor e eu não tenho uma vida melhor para minha filha. O exemplo fica dentro de casa. Então, eu acho que está faltando, além do poder da escolha e da decisão, amadurecimento, responsabilização e autorresponsabilidade. Lembrei o que eu ia comentar aquela hora. Tu não tem déficit de atenção porra nenhuma. E disse que não era importante, não é isso? Quando você falou da questão do coaching, em relação a que vende uma coisa, da questão da promessa que faz o curso de um final de semana, o que eu achei curioso quando eu fiz a formação é porque eu percebi que muita gente que estava lá estava completamente perdida. A maioria. Né? Que não se encontrou na profissão, que não teve um sucesso, e achava que ali se encontraria. E eu fiquei me perguntando, como é que uma pessoa que está perdida, que não teve sucesso em outras áreas da vida, quer ajudar outra pessoa... Posso ser sem filtro na tua resposta aqui, na provocação? A ser sincero. Gente, deixando claro aqui, tá? A gente não tem nada contra, não. Eu fiz todas as escolas, tá? Eu fiz a formação, é uma área... Eu acompanho alguns, porque eu acho que tem um conteúdo interessante, que acrescenta bastante. Eu tô falando a minha percepção quando eu fiz a formação, né? Então, eu vi um monte de gente perdida que queria ajudar outras pessoas. Eu falei, mas eu acho que ela tem que ajudar primeiro ela, né? Uhum. Mas, enfim, pode ser sem filtro. Então, vamos lá. Quando eu caí na minha primeira formação, em 2016, eu não tinha nem ideia do que era coaching. Eu estava trabalhando com o chefe Claude, tinha saído do casamento, não tive problema nenhum, meu casamento não foi abusivo, nada disso. Acabou porque eu não sabia quem eu era e eu estava fazendo infeliz uma pessoa que é extremamente maravilhosa, que é o pai da minha filha. Então, eu falei, eu preciso liberar ele, né, de uma melhor maneira. Enfim. Eu tinha acabado de sair da separação, eu estava na primeira quebra financeira, porque caiu muito o meu poder aquisitivo, né? Eu saindo do banco com tudo isso. E todo esse lixo que eu te falei, da família disfuncional, dos abusos, eles não foram trabalhados, eles foram pincelados. E olha que na época do banco, eu tinha um plano de saúde que eu poderia ser acompanhada, mas eu não estava querendo ir no profundo. Eu queria me cuidar no raso. Então... E eu entendo quem está falando isso, porque assim, eu respeito, porque eu vivi muito tempo no raso nesse processo. Quando eu caí na primeira turma de formação em coaching, eu não tinha nem ideia do que eu estava fazendo ali, só que eu era o material perfeito
para o dono da escola de samba, que eu disse que é a escola de coaching. Por quê? Misturou técnica, música, fé, alienação, técnicas que depois eu vim descobrir que era PNL, hipnose, tudo não era coaching, uma falsa sensação de poder, a facilidade de você ficar rico, trabalhando pouco e ainda sendo muito forte para as demais pessoas. Eu era a massa perfeita. Junta uma pessoa com perfil dominante, influente, com foco em resultado, esse excesso de empoderamento fez com que eu fosse parar em África. Caramba! Uau, eu sou Mulher Maravilha, eu sou muito foda, eu consigo... Mas por trás eu não estava percebendo o quanto eu tinha sido engatilhada para que eu fizesse o castelo na areia para os outros. Então, eu montei um castelo. Então, o que eu te digo disso tudo? O coaching sério, o coaching raiz, não tem indução, não tem manipulação, não tem dancinha, não tem estímulo. Eu nunca posso dizer o que você tem que fazer. Porra, Lívia, mas então o que faz um coach? Vamos lá. Maiores escolas americanas usam coaching, processo. Maiores empresários usam o coach, o profissional. Sim. Coaching, processo, é uma escuta atenta, pergunta estruturada baseado num plano de ação pela metodologia GROW. Meta, realidade, opções, o que fazer, quando fazer. Acrônimo. Quando eu caí ali, eu fiquei mais perdida. Para sair daquele looping, eu levei 4 anos. E eu vou te dizer, eu estava em África, representando uma grande escola de coaching, que eles dizem que era maior, tal. Eu não sabia que existia por trás muita roupa suja no bastidor, porque eu estava totalmente no meu ego, vestindo a capa de coach. A todos que me olhavam, nossa, ela fez uma transição de carreira maravilhosa. Ela saiu do banco, foi trabalhar com o chefe Claude, emagreceu e está lá em África. Bastidor, 5%. Não, desculpa. Bastidor, 95%. Palco, 5%. Mas as pessoas viram, realmente eu fiz muita coisa. E sou muito grata à África. Angola, principalmente. Só que por trás tinha... Eu não fiz um plano de ação em relação a saber se aquela estrutura era viável financeiramente ou não. Eu não me posicionei. Eu tinha capacidade de exposição. A minha permissão era terrível em relação a me posicionar. A minha escada de postura, da minha postura diante daquilo ali, eu não queria ter conversas difíceis. Eu queria ser vista, reconhecida, percebida. Lembra dos abusos? Lembra da rejeição? Sim. Todas as minhas dores do passado, por não terem sido ressignificadas, fizeram com que eu repetisse isso na forma adulta, fazendo o quê? Uma manipulação. Então, um poder de transformação, ele começa quando você, acima de tudo, começa a buscar referência, é o que você disse. Hoje eu tenho total autoridade para poder falar, porque todas as minhas transições de carreira foram transições de carreira com resultado sério. Lívia, mas você não ganhou dinheiro, porque a minha imaturidade nas negociações e casa de ferreiro e espeto de pau, porque eu sou bacharel em direito, foram o quê? Misturando o emocional com o profissional. Então, o que eu te digo, Vitor? A maioria quer ensinar algo que não viveu. Sim. Durante algum tempo vai conseguir? Vai. Você vê pessoas falando de cultura sem ter vivido cultura. Eu, na minha parte de banco, vivi... Imagina, banco. Santander, que tinha comprado Meridional, um banco espanhol com brasileiro. Banco Nacional, que fusionou com o Unibanco, carreira familiar, quando entrou o Itaú. Fui para o Citibank, uma cultura americana. Quando eu voltei para o Santander, ele tinha incorporado o ABN, uma cultura alemã. Então, só aqui eu já tinha vivido várias culturas. Quando eu vou para Angola, eu vou para outro país, para outro continente, para outra cultura e vou trabalhar com empresas no chão de fábrica, que em uma empresa tinham 7 nacionalidades, 7 culturas. Só que você vê guru da internet querendo ensinar cultura, liderança. Nunca foi liderado, nunca teve uma liderança querendo ensinar a liderança, você vê. E aí, quando a gente para poder perceber e reconhecer que looping que eu tô aceitando o comando. Porque, assim, na época do cheque, lembra do cheque? Ele tá rindo ali, o David do cheque. Quando um 171 chegava no banco, a gente sentia cheiro de um 171. Hoje em dia, a maioria tá pagando um 171 da internet,
seja comprando curso, comprando mentoria, comprando razoabilidade, porque não quer se esforçar. Antigamente a gente tinha um filtro de dizer, tá maluco? Mó charlatão, mó 171. Hoje em dia você está curtindo, compartilhando, batendo papo e querendo seguir o sucesso do 171. Não tem como. Então eu te digo, Lívia, o que você acha do coaching? Os profissionais sérios não tem que ficar querendo justificar. Porque colocou num grande... É o que está acontecendo na igreja, é o que está ficando aquele show de pirotecnia de pastores, porque a melhor maneira de você alienar alguém é através da fé e das dores. Pega alguém, ausência de paternidade, que foi abusada, que foi negligenciada, e coloca uma técnica de visualização, você vai ter um futuro melhor, PNL na veia. Imagina, você pode transformar a carreira e mudar a vida das pessoas, mas isso eu já vinha fazendo. Sim. Então, o que eu acho que está faltando é você começar a discernir. Hoje, tentam me vender qualquer coisa, eu sou a primeira, me dá o teu currículo. Deixa eu saber o que você fez. Porque teoria da prosperidade, eu posso ir num banco, alugar 1 ano um apartamento. Se eu pego um capital de giro, e tinha clientes meus na época que faziam isso no banco, pega um capital de giro, investe numa casa, faz um leasing de um carro ou um CDC, financia um carro. Aí, assim, as pessoas começaram a colocar que sucesso é você colocar um super relógio, vestir um... Eu posso pegar o David aqui e fazer assim, ó, vestir um Armani. Isso é ostentação. E essa ostentação, porque quem tem grana mesmo... Eu trabalhei no Jardim Botânico. Eu atendi diplomatas, eu atendi famosos, executivos. Sim. Quem tem grana não quer passar que tem grana. Sim. Só que a teoria da prosperidade, a facilidade, a inversão de valores, como você falou de necessidade. Quando a gente vai para a pirâmide de Maslow, sim, a massa está aqui, necessidade de subsistência, sobrevida e não quer conhecimento e segurança. Quando você passa do conhecimento, aí você... se transformando, você vai conseguir transformar os outros. Por que você hoje tem uma comunidade que vai ser de sucesso? Porque você foi técnico, você sabe as dores do técnico, porque você é engenheiro, você sabe as dores do engenheiro, você é professor, porque você já passou por tanta gente. Quantos anos você tem? Você já viveu fora, você abdicou. Quando você vai pegando isso, mas as pessoas não buscam nem no Reclame Aqui. Não busca nem a referência do que é, não busca nem... Então, eu acho que está faltando o seguinte, autoridade percebida e declarada. Mas a maioria quer o quê? A guruzada. Engraçado você falar essa questão do currículo que aconteceu essa semana. Eu recebi uma mensagem no WhatsApp. Somos a escola XYZ, não lembro agora. Cursos, EAD, metodologia, não sei o quê, papapá. Online, tantos cursos de segurança, sei lá, R$ 79,90, 5 cursos. Aí sim, não. Aí eu sou curioso, eu falei, sim. Aí a menina começou a conversar comigo. Os cursos aqui, certificado, tá. Quem vai dar os cursos? Aí ela... Eu quero o currículo dos professores. A gente não tá autorizado a... Então, tchau. A compartilhar o currículo dos professores. Eu falei, mas como é que eu vou saber se o curso me interessa? E ela queria me vender um curso de alguém que eu não sabia que ia ministrar. Eu não sei o que ele tem a acrescentar, o que ele não tem a acrescentar, o que ele tem a oferecer, o que ele não tem a oferecer. Ela falou, mas tem um certificado. Eu falei, mas não estou interessado no certificado. Estou interessado no aprendizado. Mas eu não posso. Eu falei, então, se é assim, para mim, não tem interesse. Só que quantas pessoas compram porque é barato? Muitas. Entendeu? Então, a gente, às vezes, né, essa questão de facilitar caminho... eu tive um ex-aluno meu que me mandou uma mensagem e foi uma mudança de chave que eu também fiz, que hoje em dia, dependendo do que eu não dou mais de graça. Né? Ele, Vitor, eu preciso fazer uma precificação, não sei o quê, papapá, um serviço. Eu falei, chefe, eu tenho um curso de precificação, XYZ é tanto, você entra lá, papapá, vou ver aqui, não sei o quê. Tchau. Aí depois eu falei com ele, eu comprei um curso na Udemy. O Udemy. E custava tanto, sei lá, 1/3 do valor. Eu falei, não, beleza, mas você fez um curso de precificação geral. O curso que eu tenho é voltado para a tua área. É diferente, parceiro.
Entendeu? Eu já fiz vários cursos de precificação Para poder chegar no meu curso. para poder organizar aqui o negócio e esse curso vai te direcionar a fazer o que você quer. Não sei o quê, porque eu tava com pré... Eu falei, parceiro, beleza, tudo bem. E é legal você falar isso, porque assim, ao mesmo tempo que muitos estão querendo pagar muito pouco para ter certificado, tem gente que está querendo pagar muito para poder... Tem gente que está querendo pagar muito. Aconteceu um imprevisto. O bastidor é maravilhoso. Aqui, ó, fala com o rapaz aqui, que é o próximo convidado. Ele falou que ia chegar cedo. Vida é assim, ó. Sabe o que é legal você saber disso? Do que a gente vai falar agora? Tem muita gente que está querendo pagar pouco e ter um resultado grande, como também tem gente que está pagando muito achando que vai ter um resultado grande. Sim. Eu aprendi... Toda a minha estratégia de 16 anos do banco, eu não saberia que seria tão importante, principalmente para esse momento atual. Eu também já fui a que dava muito. Sim. E de graça. Eu sou do networking. Dificilmente eu vou dizer não para alguém que eu possa auxiliar, incentivar, orientar. Só que quando eu percebi que isso era natural e muitos me exploravam, eu comecei a cortar. E eu vou te dizer, Vitor, quando eu entendi que o meu networking no banco me possibilitou ir trabalhar com o chefe Claude, Sim. a compra da minha casa, o colégio da minha filha. Eu uso networking até hoje. E todos os cursos que são vendidos de networking, você vai ver que é uma bolha de oba-oba. Networking não é interesse. É ser interessado, se tornar interessante e ter um interesse em comum. Sim. E o que eu acho que falta dessas compras? Falta o senso crítico, como você falou. Peraí, deixa eu perceber nessa salseira aqui toda o que a gente pode transformar através de parcerias. Sim. Só que a maioria está querendo a individualidade. Então, hoje em dia, eu te digo, 100% das estratégias que eu faço hoje, você não me vê ainda vendendo algo na internet, primeiro porque eu acredito que tem que ser algo contínuo, algo constante. E a minha dinâmica, hoje em dia, de viagens, de treinamento, acaba comprometendo. Você vê uma pessoa dizendo que vai transformar a tua vida em 21 dias. Um hábito novo tem que ser de 100 a 254 dias. Como é que eu vou transformar a tua vida em 21 dias? Porque a maioria está querendo a razoabilidade. Então, quando a gente vai peneirando, deixa eu ver de onde é esse certificado, deixa eu ver de onde é essa comunidade, deixa eu ver quem está por trás aqui. Talvez não atinja muita gente na pirâmide, mas quando você entende que aqueles podem ser replicadores de outros, eu acho que flui muito melhor. Sim. Lívia, o papo tá bom. Maravilhoso. Me chama de novo. Pro último bloco, né? Em relação a... Uma das coisas que a gente fala em relação à importância na segurança é a questão de as soft skills, né? E eu queria que você falasse em relação à tua experiência. Você falou que trabalhou em banco 16 anos e tal. Eu fiz um serviço para o Unibanco há muitos anos, sei lá, 2003, 2000. A fusão foi em 2009. Ainda não era só Unibanco ainda. Eu rodei algumas agências do Unibanco fazendo um trabalho de ergonomia, de venda, caixa, não sei o quê, papapá. Que a gente achava que era uma besteira. A operação dos caixas naquela época era muito maior do que hoje em dia, né? E eu pude, né? Rodei algumas agências no Rio de Janeiro inteiro, até estado do Rio, na verdade. A gente fez um trabalho grande com o Unibanco na época. E ele foi meu primeiro contato com ergonomia, entender como é que era, como é que funcionava, né? E hoje a gente tem a questão que foi postergada agora dos riscos psicossociais para dentro da NR1, que você já comentou aqui, né? Eu queria que você falasse, não sendo da área de segurança, né? Aproveitar essa tua experiência dentro do banco e em relação a essa questão dos riscos ergonômicos, dos riscos psicossociais. Ótimo. Para a gente bater isso. Vou dizer assim... David, pode continuar. Pode continuar? Deixa eu mandar mensagem para ele. Ponto 1. Quando eu estava no banco, existia a parte... Nós nunca fomos direcionados para uma parte de conscientização em massa da importância da saúde mental.
O banco existia uma pressão gigantesca, emocional. A maioria dormia com Rivotril. Eu estou dizendo isso, eu saí de banco já tem 10 anos. E não existia, embora tivesse verba e tivesse a intranet. Sim. Em todos os bancos. Eu vou te dizer que de todos os bancos, o que trabalhava muito a segurança do trabalho era o Citibank. Então, o Citibank tinha o Free Choice, que você poderia usar em qualquer outra coisa. 14º, eu não estou falando financeiro. Mas existia um plano absurdo de contenção da saúde mental. Quando eu fui mandada embora do Itaú, depois de uma discussão, tinha um ombudsman, que teoricamente era um reclame aqui. E não servia. Então, o que eu acho que o de 10 anos atrás, que era negligenciado, hoje em dia se torna fundamental. Porque fala-se muito de tecnologia, de inovação, de IA, só que tudo passa pelo humano. Um robô não cria um robô. Um robô não programa um robô. Então, eu acredito que quando a gente entender... Eu não tenho medo de uma IA. A IA vai me ajudar, vai me apoiar. Até para um facility, que hoje em dia tem robô, você tem que programar, alguém tem que acompanhar a operação, alguém tem que colocar a operação. Então, quando a gente fala da segurança do trabalho, eu vou te dizer, eu fui a pessoa que tive L5S1 na minha coluna, na época do Unibanco. Eu tomava injeção em quase... Por quê? Não sei se você lembra, no Unibanco, a mesa ficava aqui de atendimento ao público. Sim. E o computador ficava aqui. Dificilmente a gente conseguia ter uma cadeira assim, dessa maneira. Era cadeira quebrada, então eu tinha que ficar todo momento aqui e para cá. Esquece suporte no pé, esquece mousepad, esquece qualquer coisa. Isso eu estou falando do básico. Sim. Tá? Então, o que teve? Eu tive síndrome do túnel do carpo, eu tive lesões, isso tudo do esforço da LER, né, da repetição de esforço e repetição, lesão de esforço repetitivo. Olha, tá vendo como eu sei? E só que eu tô falando hoje, só que eu conheço pessoas no banco que tiveram acidente de trabalho manuseando, porque aquelas máquinas de atendimento de TA, ou de dinheiro, eles ficavam distantes e existia aquela parte, como o risco que teve de inúmeros funcionários que, na época, quando chegava o carro forte, ficaram sob pressão, que o banco não cuidou. Então, eu acho que hoje em dia, quando a gente fala de unir a saúde mental, eu agora recentemente tive um evento em Brasília, eu faço parte de um programa chamado Movimento Vida 360, Cortella, Lucilena Galvão, Drauzio Varela, que é um projeto que tinham 25 órgãos públicos, quase que 25 mil pessoas ao vivo, 500 pessoas. Eu fui falar autoconhecimento para alavancar a sua melhor versão. Polícia Federal, Ministério, enfim, inúmeros lá, que é um programa para poder atender a regra da NR1. Eu acho que hoje em dia é necessário que veja o ser humano de forma sistêmica. Ele não é uma máquina a ponto de perder tempo com a família. Ele não é uma máquina de não ter um acompanhamento psicossocial. Ele não é uma máquina para não cuidar, inclusive, das finanças. Não sei se você sabe, o índice de depressão cada vez maior na parte masculina, 40, 50 mais, o índice de suicídio cada vez maior. E eu não estou entrando no campo de saúde mental, na parte psicológica, porque eu respeito muito o limite de atuação. Estou dizendo do que eu recebo de retorno. Então, eu acho que chegou o momento, Vitor, da empresa olhar o pacote completo. É muito bonito quando você vê, eu vejo em obras, né, que eu passo, assim, eu trabalho dando treinamento comportamental. O chapéu está no chão, a luva está no bolso. Mas quem é que está fazendo esse acompanhamento? Quem é que está fazendo? Será que quando eu coloco aquela mão de obra do peão, ele está fazendo uma inclusão da maneira assertiva? Será que eu estou fazendo o tempo necessário de fazer uma integração, um onboarding bonito, como falam, como deve ser feito? Será que eu estou pegando aquele profissional? Lá em Angola existia o eventual, quer dizer, você colocava um cara que estava na rua para poder operar uma máquina de chinelo. Eu tenho fotos aqui, de chinelo para poder manusear sem nenhum equipamento. Se perde um dedo, se perde alguma coisa. Então, eu acho que, quer dizer, se perde um dedo, pode virar presidente. Desculpa, eu precisava falar isso. Desculpa, vamos lá. Não temos... Filtro, mas o que eu estou dizendo aqui, eu acho que falta olhar o todo. Olhar o quanto o ambiente. Quando fala de ergonometria, você me falando, me trouxe a época do banco, que a gente pedia uma cadeira e dizia que não tinha orçamento. Imagina hoje em dia, as agências fechadas, as pessoas trabalhando em home office sem disciplina,
sem ergonomia, deitada na cama, fazendo tudo mais. Então, eu acho que está faltando, como a gente disse desde o começo do nosso bate-papo, eu acho que falta conscientização que se um romper pode comprometer o todo. Estamos aqui por pessoas, para pessoas, através de pessoas, com pessoas. Se uma dessas cadeias está corrompendo tudo, o lucro ele é fundamental. Eu sou extremamente capitalista, mas até para fazer o lucro, o custo pode ser muito alto. Sim. Se a gente não olhar para pessoas. Até porque, Lívia, eu costumo brincar, né, que as pessoas... Primeiro que segurança do trabalho tinha que acabar. Mas como? Segurança tem que ser uma cultura de prevenção. De prevenção. Na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê. Em todas as áreas. Em todas as áreas, né? Não é só no trabalho. E a gente quer catequizar um profissional ou empregador a uma visão sistêmica de um comportamento que ele não tem na vida dele. Que ele não bebe daquela água, né? Isso acontece e as pessoas não conseguem enxergar. Por exemplo, o meio ambiente, entre aspas, veio depois, a área ambiental ela veio depois da segurança, né? Mas hoje ela é muito maior e tem muito mais apelo social do que a área de segurança do trabalho. Você tem secretaria de meio ambiente, né? Você tem um ministro voltado para a questão, né? Você tem ambientalistas, você tem uma série de ONGs preocupadas com o meio ambiente. Agora, e na segurança do trabalho? Só que eu te pergunto, aquela pessoa que não come carne porque tem preocupação com o tratamento dos animais, como o animal é tratado, será que ela sabe em que condições de trabalho o cara que planta, o cara que colhe, né? Excelente. O cara que estoca trabalha? Não. Mas eu estou preocupado com o animal. Veja bem, eu não estou falando que o animal tem que sofrer. Não, mas a gente se preocupa com o animal... Mas né? é porque está na moda, lembra que nós falamos? Sim. É porque isso é militância, é porque isso levanta bandeira. Porque se a gente for para outro campo, assim, é a mesma coisa na minha área, RH e DP. Não tem uma área de gestão de gente. Sim. RH não é bater ponto. RH não é fazer campanha apenas de Dia das Mães, Dia dos Pais. RH é cuidar da saúde mental. Quando a gente começa a englobar isso tudo num programa de humanização, que cada vez mais eu acho que está sendo... Eu acho que o futuro de uma empresa sólida... Eu trabalhei, como eu disse, em 9 culturas. De todas as 9 culturas, PDI... Quando a gente fazia PDI, avaliação de desempenho, que hoje em dia eu implemento nas empresas, eu implanto e implemento. Antigamente, PDI era, você não pode ser tão boa para 5, porque se você for 5, você vai ganhar dinheiro. Mas você também não é tão péssima para 1. Então, coloca 3. Por que eu estou colocando 3? Aí eu tive gestora extremamente tóxica na época do Unibanco, que a mulher era um cão, um capeta. E ela dizia o seguinte, olha, eu não vou conseguir te dar o feedback. Eu falei, tá, mas como eu posso melhorar isso? Não tinha competência para estar naquela função, sim, mas na demanda, promove. Então, um PDI feito nas coxas, um programa de desenvolvimento que é necessário capacitar, treinar, liderar, dar feedback contínuo, feedback constante, feedback na crítica. Feedback é, você está errando, vem aqui que eu vou te desenvolver. O que a gente fala das soft skills, diante daquilo que você tem no teu perfil comportamental positivo para que você possa chegar. Qual é o teu motivador? Qual é o teu valor? Porque... Só que as empresas, elas negligenciam isso porque dá trabalho. Sim. E tem custo, como você mesmo disse. O profissional que não quis te pagou 1/3, está patinando lá no 1/3 porque é mais fácil. Então, eu acho que quando você integra isso tudo, e é lógico que é papo para várias outras coisas, a gente não está querendo mudar a regra, eu acredito eu, mas é apenas trazer um pouco mais de clareza que se não tiver um novo movimento, não é que não faça parte cuidar do bicho, mas vamos cuidar de quem cuida do bicho? Sim. Vamos ver essa semana, Baby Reborn, né? Não vou nem entrar nessa salseira que o próximo convidado já está aqui. Mas se a gente for entrar em uma semana, você foi do Pastor Mirim, que só tem palco porque tu tá dando palco, passando pelas Beths lá, naquele show de horror, naquele circo, naquele picadeiro, e passando pelas mães de bebê. Então, assim, se você for colocar isso tudo, existe uma coisa chamada o quê? Manipulação de massa, pão e circo. Não está querendo fazer pão e circo? Fecha a lona.
destitui o palhaço e sai você de espectador nesse picadeiro. Só que isso é necessário ter amadurecimento. A gente vai falar para todo mundo? Claro que não. Vai ter gente que não vai aguentar 1 minuto aqui. Tchau. Vai ver dancinha e TikTok. Dane-se. Mas, assim, vai achar que líder de facção disfarçado de cantor de rap é o que é sucesso. Então, quando a gente começa a entender isso, é através da educação, da segurança e da solidificação de um processo de amadurecimento, não esse cérebro totalmente apodrecido que a maioria das pessoas estão condicionando. Isso tem que estar presente. E uma coisa que as pessoas não percebem, que os próprios profissionais de segurança não percebem muitas das vezes, é que o acidente do trabalho ele tem impacto diretamente na sociedade como um todo, né? Porque grande parte vai para o SUS, vai para o INSS, né? Hoje em dia, uma reclamação que eu ouço bastante é que tá difícil contratar gente boa para trabalhar, né? Por isso que os 40 mais, mulherada e homens aí acima de 40 mais, saiu uma matéria na Isto É, essa semana na HSM, dizendo que o índice de retorno dos 40, 50 mais, pelo comprometimento, pelo compromisso, pela bagagem, está voltando até por conta da retenção, tendo em vista uma geração Z que cada vez mais quer a facilidade, a rapidez, a troca rápida para poder ganhar mais dinheiro. Então, 40 mais tem lugar. E se tá difícil contratar gente boa, tu vai deixar a pessoa boa que tá trabalhando contigo se machucar? Né? Então, a gente tem que aproveitar até o movimento, a economia, né? O que está em voga para a gente começar a mudar o nosso discurso. Acabou a questão de que tem que fazer porque é obrigatório, tem que fazer porque está na lei. Né? Por exemplo, eu dei uma palestra... Palestra não, foi um treinamento de 8 horas sábado passado para mais de 80 líderes da construção civil, onde o tema não era segurança e saúde, eu chamei de um legado concreto. Legal, parabéns. Né? Porque eu perguntei para eles, senhores, os senhores querem passar por uma obra que vocês fizeram numa rodovia e lembrar do quê? Da quantidade de morte ou do que foi feito? Da construção que vocês fizeram, bonita. Pô, aqui, ó, onde eu tô passando aqui, meu filho, olha só, papai, né, avô trabalhou, construiu isso aqui, ó, o tamanho, não sei o quê. Você quer passar e lembrar de uma vida que você deixou. Com certeza. Aqui. Entendeu? Então a gente precisa começar a mudar o foco. E, Lívia, pra gente fechar, eu queria só suas considerações finais, te agradecer pela disponibilidade, né, por topar tá aqui comigo hoje, mesmo a gente não se conhecendo pessoalmente, né? Então, num mundo onde todo mundo não tem tempo, tá todo mundo enrolado, né? Você tem certas resistências, você realmente aceitar o convite de um desconhecido, né? Mas que a gente já se fala, já acompanhava o teu trabalho há algum tempo, né? Porque a área de conhecimento realmente é uma área que me chama a atenção há muitos anos e eu venho fazendo isso, tentando fazer isso, né? Então, queria te agradecer pela disponibilidade, por estar aqui e muito obrigado. Eu que agradeço, me coloco à disposição quantas vezes necessário for. É o que eu digo é o seguinte, me chamou para falar, eu tô lá. Primeiro, parabéns pelo projeto. Eu imagino, quer dizer, eu nem posso imaginar as dificuldades que tem, porque existe a dificuldade de disponibilidade, de investimento financeiro, de ausência familiar. Então, primeiro, parabéns aí por seguir nessa intenção. Eu acho que o recado principal que eu gostaria de deixar é que qualquer pessoa pode se transformar, desde que ela consiga identificar tudo aquilo que para ela não faz sentido. Pode parecer papo de coach, e porque afinal de contas eu também sou coach séria, né? Quando você começa a identificar que a transformação ela está na palma da sua mão, agora eu vou pedir que ele dê um zoom aí, eu vou dizer o seguinte, o que eu gosto sempre de falar, tudo começa com um problema, só que o grande problema a gente tem a entregar para o outro. É meu pai, é minha mãe, é minha vida, é o meu trabalho, então a gente vai entregando. E a gente esquece que, ao mesmo tempo, tem os 4 outros dedos apontando para a gente. É essa câmera aqui, né? Então, quando a gente deixa de entregar para o outro e traz para a gente, isso aqui não é essa letra, a gente traz para a gente começa a entender que o problema sempre está comigo. E a solução sempre está comigo. Então, quando eu identifico o problema que está comigo e a solução está comigo,
eu começo a entender que eu tenho que encarar um processo. Calma, é só um dedo, mas é ele que está fudendo todo mundo. Porque a maioria não quer passar pelo processo, porque o processo é cansativo, porque o processo é exaustivo, porque o processo... Muitas vezes a gente acha que não tem solução, só que se eu passar pelo processo e decidir passar pelo processo, eu vou começar a entender que eu tenho que me preparar. E a maioria não quer se preparar. A gente começa a perceber pelos altos índices de cancelamento que está tendo na internet, porque eu não me preparo para poder falar. Substituição de uma aliança ou colocação de uma aliança, seja ela sociedade, parceria, que eu não me preparo para saber se faz sentido. Então, quando eu identifico problema, processo e me preparo, eu começo a entender que a parte fundamental de chegar no meu propósito, seja ele qual for, é mensurar o progresso. Só que o progresso é tão pequenininho que é o dia a dia, que é a rotina, que é o hábito, que muitas vezes, por ser muito pequenininho, eu acabo desperdiçando. E é esse desperdício aqui que me afasta do meu propósito. E a maioria está se afastando do seu propósito porque, nos tempos atuais, está preocupada com palco, poder, palanque e purpurina. E quando eu estou muito nesse foco de palco, palanque, poder e purpurina, não tem como eu chegar no meu propósito. Então, o que eu digo para todos é: pega a porra do que você colocou na mão dos outros e traz para você. Pega a vida, pega as decisões, pega as ações, pega as vitimizações que você jogou, delargou, delegou, traga para a sua vida, porque ela é uma só. E você acaba recuperando a sua melhor versão, que está na sua mão. Quando eu criei toda a minha metodologia, quando eu fiz toda a minha transição de carreira, mais de 8.000 horas de atendimento, mais de 10... Nada disso... Os diplomas que eu tenho, as certificações nacionais e internacionais, Chile, Estados Unidos e Portugal, tudo isso é teoria. Foi na prática, foi na reconstrução da minha vida, de uma mulher que passou por tudo isso que eu falei que passou. E deve ter gente que passa por infinitas coisas piores do que eu. Mas quando eu criei tudo, né, que é o que eu vou deixar para você fazer o sorteio aqui, e isso é uma parte da minha metodologia, que depois a gente vai bater um papo aqui, eu acho que muitos estão na fase doida, que é a fase da mão, né? Desesperada, orgulhosa, imatura, desorganizada e amadora. Desesperada pelo sucesso rápido. Orgulhoso ou orgulhosa em não pedir ajuda. Imatura nas emoções. Tanto é que o autoconhecimento vem trazer isso. Desesperada, orgulhosa, desorganizada, perdão. Desorganizada, não sabe fazer um plano de ação, está desorganizada nas suas finanças, está fazendo muito movimento e pouco resultado. E, acima de tudo, amadorismo. Quando você deixa esse acrônimo, né, que depois eu levo para o Seja Louca e depois e tudo mais, você começa a entender que tudo tem ação e reação. Que adulto resolve, criança foge. Como eu digo sempre, para mim, o autoconhecimento, pelo conhecimento, através do entretenimento, deve ser divertido. Por isso que eu uso mão, por isso que eu uso boneca, por isso que eu uso tudo. Então, o meu convite não é o de uma pessoa que vai propagar gourmet, apesar de eu ter comprado muita coisa de guru gourmet na internet, mas eu acho que todos nós temos um poder infinito na nossa mão e a trazer para nossa. E se eu não tenho como resolver, busque pessoa certa, busque referência. Você está com o seu podcast aqui, você tem uma bagagem, você tem currículo, seus convidados são aqui de relevância, de referência para poder integrar, só que isso é no dia a dia. Eu me coloco à disposição, sempre que precisar, vou deixar os dois aqui para você fazer um sorteio aí com a tua audiência. Maravilha. E quando eu trouxe acima de tudo ferramentas para poder mostrar o que é de verdade, né? E lembre-se sempre que toda ação mais reação existe um retorno. Isso te conforta ou isso te confronta. Show. Muito obrigada pelo convite, parabéns, sucesso. Obrigado. E deixa eu só fazer mais uma brincadeira e última que você falou que... Cuidado com isso daí. Isso aqui não significa... Isso significa que a gente tem liberdade de escolha. Com toda certeza. Ou eu posso dizer liberdade? Por favor. Liberdade de escolha. Todos estamos aqui porque escolhemos. E se você, né, quer ganhar um livro da Lívia Cavalcante... deixa eu deixar assinado, não autografado, que eu não sou famosa. Vou deixar assinado. A gente vai fazer o seguinte. Você vai assistir esse episódio aqui, né? Todinho, né? Cara, vocês são muito rápidos. E vai escrever para mim aqui 2 insights que esse episódio trouxe para você, tá? E os 2 melhores, eu vou pedir a Lívia depois para olhar, e os 2 melhores insights vão levar o livro, tá? Então, só depende de você. Você tem liberdade de escolha, né?
Lívia, muito obrigado, galera. Eu que agradeço. Pra gente fechar, já que a gente não falou dos nossos parceiros na entrada, vamos falar na saída, né? Porque o meu amigo Gilson já tá aqui como um cara pontual. A Lívia também foi extremamente pontual. Vamos falar do pessoal da Cadesh, do pessoal da ID Safety, do pessoal da Uniscientific, do pessoal do Ciclope, do pessoal da Biságio Engenharia, do pessoal da Consulta CA, do pessoal da OnSafety, do pessoal da RS Data e da Associação de Engenharia de Segurança do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro, que terei o prazer de conversar daqui a pouco com o presidente, nada mais, nada menos do que o nosso presidente, a Prevenir e Centro de Capacitação, o pessoal da Instruterm, o pessoal da Faster e o pessoal do blog Victor Costa SST. Eu sugiro conhecer porque é muito bom. Galera, muito obrigado e até a próxima. Tchau!